Muito boa tarde a todos. Quero agradecer em primeiro à doutora Margarida Marques por estar aqui, não em nome próprio, mas também em nome da JS Tagda, por ter aceito estar aqui nesta conversa. A doutora Margarida Marques é atualmente deputada ao Parlamento Europeu, é vice-chair na Comissão do Orçamento, é membro da Comissão do Comércio Internacional, na Delegação para as Relações da República Popular da China e na Delegação para a Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo. Durante o seu percurso passou pela Assembleia da República, pelo Governo. Foi também membro da Comissão Europeia, do Conselho e é, como já disse, membro do Parlamento Europeu. Portanto, ao longo deste longo percurso, enorme percurso de que muito se deve orgulhar, e também estando no final da legislatura, eu perguntava-lhe para fazer um balanço do mandato e do muito que se pode retirar do seu trabalho, que medida é que acha que se podia destacar que mais impactou Portugal? Bom, muito obrigada por esta oportunidade. Para mim é sempre um prazer voltar à JS. Foi na JS que eu comecei a minha atividade política, pelo menos mais sistemática. Antes do 25 de Abril era mais ligada ao movimento associativo na universidade, mas essa questão é uma questão que, de facto, no final do mandato, todos nós nos devíamos colocar. Eu até a colocava de outra maneira, ou seja, como é que eu acho que de certa forma, contribuir para, digamos, para defender interesses do nosso país e os interesses da União Europeia. Claro. Eu acho que o grande desafio para os membros do Governo que vêm às reuniões do Conselho de Ministros, os deputados europeus, o nosso grande desafio é sempre ter uma posição equilibrada entre a defesa dos interesses nacionais e a defesa dos interesses europeus, contribuir para o processo de construção europeia. Eu fui sou negociadora do quadro financeiro plurianual, aquilo em que nós, em Portugal, chamamos o PT 2030. E, portanto, penso que aí tive um papel de negociadora do lado do Parlamento, em que procurámos, sobretudo, valorizar, aumentar o financiamento para que tivéssemos um orçamento mais coerente e que desse à União Europeia, que neste caso desse a Portugal, uma maior capacidade de apoiar os cidadãos, as empresas, as famílias e o investimento, a inovação, a transição climática. E nós conseguimos, na negociação do orçamento plurianual, aumentar o orçamento pela primeira vez, relativamente à proposta da Comissão, em 16 mil milhões de euros, dos quais 11 mil milhões eram aquilo que nós chamamos de dinheiro novo, fresh money. E isso acho que foi uma negociação muito difícil, mas que eu tenho impacto, estou satisfeita com o resultado. Há uma outra negociação, sobretudo digamos, em que o Parlamento Europeu, os socialistas, nós sistematicamente pedimos imediatamente a seguir à Covid uma resposta europeia que fosse diferente da resposta que a União Europeia deu à crise financeira e há muito tempo que defendíamos que fossem criadas eurobonds. E, de facto, finalmente, com a crise Covid, foi necessário, foi essencial criar este instrumento, chamado Next Generation EU, um fundo de recuperação e resiliência que apoia os planos nacionais de recuperação e resiliência. Portanto, também aí trabalhámos imenso no sentido da constituição desse fundo. Lembro, na altura, Mário Centeno era presidente do Eurogrupo, toda a implicação de António Costa neste processo, mas também nós, aqui no Parlamento Europeu, tivemos, na Comissão de Orçamentos, tivemos um papel fundamental para a criação desse fundo, não só a criação do fundo propriamente dito, mas também o facto, pela primeira vez, se ter a Comissão Europeia ir aos mercados para ter um financiamento, buscar financiamento para apoiar os países. Em vez de serem os próprios países, cada um que ia ao mercado, como nós tivemos na crise financeira, em que havia países que estavam a pagar praticamente 0% de taxas de juro, quando Portugal estava a pagar 7%, portanto criou uma grande divergência entre os países. Neste caso, de facto, todos os países estão a pagar a mesma taxa de juro. Portanto, isso acho que foi também uma construção importante. Neste momento, sou relatora da revisão das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Também sei que é uma negociação muito difícil, porque os ministros, incluindo os ministros socialistas, acordaram num novo quadro, num novo conjunto de regras que nós achamos excessivamente rígidas e, portanto, o Parlamento Europeu aprovou o seu mandato e o nosso mandato
dá uma maior flexibilidade aos Estados-membros. Evidentemente, nós queremos um quadro credível para os países, para as instituições, para os mercados financeiros. Não queremos uma coisa completamente sem sentido, queremos um quadro credível, mas queremos um quadro que dê maior flexibilidade, que possa ao mesmo tempo equilibrar a sustentabilidade da dívida e investimento sustentável, que é fundamental na transição climática, na transição digital, no desenvolvimento do pilar europeu dos direitos sociais. E, portanto, neste momento estou nessa negociação e espero chegar ao fim e ter alguns resultados para apresentar. Neste momento não estou certa, estamos na negociação e é preciso muita pressão, muito esforço, vamos ver o que é que nós conseguimos. Claro que eu acho que são estas as coisas que eu sinto, exatamente, quer do interesse nacional, quer do interesse da União europeu. Europeia. Ótimo. Então, para perceber mais como é que funciona este processo legislativo, acho que a senhora Eurodeputada é a melhor, uma vez que esteve nas 3 instituições. Como é que se pode explicar para uma pessoa que esteja a ver, que não percebe nada da União Europeia, qual é a interação, como é que funciona e como é que se conectam estas 3 instituições, sejam elas o Parlamento, a Comissão e o Conselho? É muito simples. Se tivesse aqui um boneco, era muito simples de explicar. A Comissão Europeia propõe a todas as iniciativas legislativas, é a Comissão Europeia que propõe. A Comissão Europeia faz a sua proposta, aprova a sua proposta, envia ao Conselho de Ministros e ao Parlamento Europeu. O Conselho de Ministros e o Parlamento Europeu são os co-decisores. Portanto, há uma co-decisão, é uma decisão em que participam o Conselho e o Parlamento Europeu. É por isso que eu há pouco estava a explicar que há esta negociação. Claro. Negociação porque o Conselho tem o seu mandato, os ministros põem-se de acordo sobre um mandato, o Parlamento Europeu tem o seu mandato e agora vamos negociar. O que é que cada um pode ceder para chegarmos a um texto comum. Isto, digamos, que é o princípio geral. Depois há situações específicas em que o Parlamento Europeu não é co-decisor, mas é apenas consultado, ou o Parlamento dá o seu consentimento, mas isso são, digamos que são situações mais variáveis, digamos, mas a situação principal é esta. Uma coisa que é importante destacar, e isso valoriza o papel do Parlamento Europeu, eu disse que a Comissão Europeia propõe, mas o Parlamento Europeu pode pedir à Comissão Europeia para lançar uma iniciativa legislativa. Nós costumamos dizer que a Comissão Europeia é a guardiã dos tratados. É à Comissão Europeia que compete assegurar que as políticas que estão definidas nos tratados se tornem a realidade. E para isso a Comissão tem que propor. O Parlamento, se acha, a Comissão devia propor uma lei, por exemplo, chamado Fit for 55, o pacote para a transição climática. Ou a indústria verde, indústria zero, a indústria verde, um pacote para promover a indústria na União Europeia, mas sempre numa perspectiva sustentável. O Parlamento pede à Comissão. Nós pedimos à Comissão que avance com esta proposta e normalmente a Comissão apresenta propostas e não pedimos só que avance com as propostas. Apresentamos já algumas orientações políticas para que a Comissão, quando apresenta a sua proposta, já tenha de acordo com em aquilo que o Parlamento quer. É muito interessante, acho que foi uma visão muito holística e muito fácil de perceber daquilo que é o funcionamento das instituições. Portanto, agradeço porque eu acho que é mesmo importante consciencializar as pessoas e principalmente os jovens de que aquilo que é feito aqui pode realmente ter um impacto no nosso dia-a-dia e de que forma é que tem um impacto. Exatamente. E falando exatamente agora dos jovens, queria lhe fazer uma pergunta. Também acho que a senhora Eurodeputada é excelente para responder, uma vez que foi fundadora e ex-secretária da Juventude Socialista. Portanto, queria lhe perguntar qual é a sua visão e como é que avalia a participação dos jovens no processo democrático hoje em dia e de que forma é que nós conseguimos trazê-los mais para dentro da União Europeia, para dentro daquilo que se passa na União Europeia e, obviamente, aumentar a adesão nas eleições, nomeadamente nas eleições europeias. Isso eu acho que é um grande desafio para as organizações de jovens, designadamente para a JS. É aumentar a participação dos jovens no voto, particularmente nas eleições europeias. Eu acho que há aqui 2 aspectos que eu gostaria de sublinhar. Fez Erasmus? Não, por acaso não fiz. Mas se perguntar a um estudante que fez Erasmus, se quando ele fez Erasmus pensou assim, olha que bom eu poder fazer Erasmus, e estou a fazer Erasmus porque o Erasmus é um programa criado pela União Europeia e posso beneficiar dele porque Portugal é um Estado-membro da União Europeia. Há uma percentagem mínima de estudantes que fizeram Erasmus que pensam desta forma. Verdade. Ou, por exemplo, posso viajar pela Europa, mas não tenho que estar sempre a mostrar o passaporte, a parar na fronteira.
Isso porque Portugal é um Estado-membro da União Europeia. Ou, por exemplo, quando vou de um país para o outro, não preciso estar a trocar dinheiro, ando sempre com o mesmo dinheiro no bolso. Claro. Portanto, as pessoas não pensam que esses adquiridos, essas vantagens que as pessoas têm, existem porque a União Europeia existe. E, portanto, isso é um aspecto. É positivo, é negativo, ou seja, os jovens já incorporaram, já nascem cidadãos europeus, já não tiveram aquela sensação que eu tive, que um dia passei a ser cidadã europeia, antes não era. Conquistei algo. Exatamente, portanto, entrou na normalidade e, portanto, a União Europeia faz parte das suas vidas e, portanto, não têm tanta preocupação. Isso é o aspecto positivo. Claro. O aspecto negativo é que, de facto, as políticas europeias têm impacto nas nossas vidas. E penso que hoje é ainda mais importante do que no passado. Porque hoje nós temos uma extrema-direita que cresce na Europa, uma extrema-direita que põe em causa aquilo que são as conquistas dos jovens, em termos de direitos sociais, direitos da forma das pessoas se poderem afirmar, direitos das comunidades. Tudo isso são direito ao aborto, por exemplo, todos os direitos LGBTQI, tudo isso nós vemos que as forças de extrema-direita, quando chegam ao poder em algumas regiões na União Europeia, de facto, imediatamente esses direitos são postos em causa. Em causa, sem dúvida. E, portanto, eu acho que os jovens têm que perceber que a democracia não é um adquirido. Aliás, todos temos que perceber, mas os jovens têm que perceber que a democracia não é um adquirido. Como é que nós podemos trazer os jovens para o projeto europeu sem que eles alinhem na extrema-direita? Por exemplo, nós temos uma experiência excelente em Portugal e é preciso que os jovens percebam isso porque eles viveram essa experiência. Eu não sei se na sua escola havia pessoas de outras nacionalidades. Mas mas uma pequena porcentagem, efetivamente. Exatamente, mas nós temos imensas escolas e estou convencida que os seus colegas que eram de outra nacionalidade, que tinham o mesmo comportamento que tinha nas aulas, e eram pessoas boas, como é uma pessoa boa, e, portanto, não havia uma diferenciação que vinha da sua nacionalidade. Portanto, quando se procura criar esta ameaça de que os imigrantes venham e destroem a nossa identidade porque têm uma religião diferente, porque têm uma cultura diferente, os jovens têm que perceber, ouvem este discurso e pensam, pois se calhar é verdade. Mas depois de pensarem assim, não, porque eu afinal já estive na mesma sala de aula em que há jovens ucranianos, há jovens romenos, há jovens nepaleses, há jovens chineses, há jovens coreanos e de facto nós entendemos sempre bem. Portanto, eu acho que as pessoas têm que olhar para a sua própria experiência e não ficarem, digamos, a olhar para possíveis fantasmas que lhes são colocados e que não são a realidade. E de forma completamente irreal. Efetivamente, essa questão da extrema-direita é uma questão que nos tem preocupado e que nunca é demais falar desse assunto. Exatamente por isso, eu acho que nós temos mesmo que voltar a consciencializar as pessoas deste sentido de empatia, porque eu acho que há muito descrédito no Estado Social, nas instituições democráticas e, portanto, isso também era uma questão de colocar em cima da mesa de como combater isto e como voltar a trazer os jovens para esta crença de que as coisas podem funcionar e de que, de facto, não está tudo mal. E, portanto, eu acho que isto é mesmo um calcanhar daqueles para a União Europeia e é, de facto, um desafio. E, portanto, falar mesmo neste calcanhar e neste problema da União Europeia, eu deixava-lhe a última pergunta, que é, depois de tudo o que nós falámos e estes desafios, como é que vê e qual é o seu desejo para o futuro da União Europeia e para o projeto europeu? Bom, tenho vários desejos para o projeto europeu. A Europa faz parte da minha vida, mesmo antes de trabalhar diretamente para as instituições europeias, já representava o Ministério da Educação num comitê de um programa de educação, Transição Escola-Vida Ativa, logo a seguir à adesão de Portugal à União Europeia, e portanto a União Europeia faz parte da minha vida. E a União Europeia também faz parte da identidade do Partido Socialista. Lembro-me sempre da Convenção da Europa Conosco e, de facto, foram os partidos democráticos e socialistas europeus que apoiaram mesmo a criação do Partido Socialista em Portugal e, portanto, a Europa faz parte da identidade do Partido Socialista. Ambição, há vários domínios em que eu acho que a União Europeia precisa de fazer progressos imensos. Precisa de valorizar a dimensão social.
E valorizar a dimensão social não significa apenas fazer o discurso sobre a importância da dimensão social, ou seja, nós temos que ter resultados que apresentamos aos jovens. Nós temos alguns, estamos a acabar a diretiva sobre os direitos dos trabalhadores das plataformas, temos trabalho no salário mínimo europeu, que já conseguimos fazer progressos, Portugal organizou durante a presidência portuguesa a Cimeira Social do Porto, portanto nós temos feito progressos, mas temos que apresentar resultados. Apresentar resultados, eu acho que isso é o grande desafio. Temos que fazer a transição climática e a transição climática é fundamental. A transição climática é muito exigente. É muito exigente perante aqueles que acham que a transição climática vai estragar as suas vidas. Muitas vezes o setor agrícola tem alguma dificuldade em entender a importância da transição climática. E ela tem que ser feita com os agricultores, com as pessoas, com a indústria. A União Europeia tem que ter uma capacidade orçamental compatível com a exigência do investimento para fazer a transição climática. O PRR é importante agora, mas é uma gota d'água, e nós sabemos que é uma gota d'água. Temos que criar uma capacidade orçamental na União Europeia de investimento que possa, a seguir ao PRR, continuar a apoiar o investimento nos Estados-membros para que se faça a transição climática e a transição digital. E, sobretudo, temos que criar, reforçar a autonomia estratégica da União Europeia. É importantíssimo e percebeu-se com a crise Covid a dependência que Portugal tinha de certos países e de certas regiões e que a União Europeia tinha de certos países e de certas regiões. Temos que aprofundar a autonomia estratégica da União Europeia. Aprofundar a autonomia estratégica não significa isolacionismo. Esta autonomia estratégica tem que se construir num quadro de relações multilaterais com todas as regiões e, finalmente, para não me alongar mais, porque continuaria seguramente, a União Europeia tem que tudo fazer para ter um papel mais importante como ator global. Claro que sim. Nos processos de paz, na globalização, na regulação da globalização, nas relações comerciais e também noutras dimensões, na luta contra a pobreza em regiões como a África, por exemplo, na solidariedade internacional, mas, sobretudo, e em resumo, termos um papel mais importante no quadro global multilateral. Claro que sim. Olha, para finalizar, quero agradecer-lhe mais uma vez, não em Sou nome eu que próprio agradeço. também, mas em nome da Juventude Socialista de Águeda e desejar-lhe votos de um ótimo trabalho, como tem feito. E eu a vocês desejar um ótimo resultado eleitoral, Obrigado. desde logo nas eleições legislativas, mas sobretudo nas eleições europeias. E tudo o que puderem fazer para mobilizar os jovens é Claro que fundamental. sim. Muito obrigado. Obrigada.